Muito bem, a Rádio Alternativa nessa tarde de sábado se encontra aqui em Iraceminha. Nós estamos na Praça Municipal desta pequena, bonita, grande cidade. E estamos ao lado aqui de um cidadão, de um ilustre, não é filho aqui de Iraceminha, mas se criou aqui em Iraceminha. Ele foi ex-jogador profissional, foi campeão brasileiro pela Copa do Brasil, pelo Juventude, né? Ele é lembrado por isso e por outras grandes passagens do futebol brasileiro. Estamos falando do Edemar Antônio Piccoli, mais conhecido como Piccoli, zagueiro do futebol brasileiro, né? E para nós começar essa conversa, Piccoli, né? A partir de agora é Piccoli. Como é que diz o alemão? 2L atrás, junto, né? Não, Piccoli simples. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar tendo sempre a oportunidade de falar, principalmente de futebol. A minha história é futebol, então a gente vai falar um pouquinho da minha história e dizer que eu sou filho de Iraceminha, porque pai... Você nasceu aqui? Pai não é quem faz, é quem cria. Não é só quem faz, é quem cria. Então eu fui criado por Iraceminha, eu não nasci em Iraceminha, mas eu carrego assim, essa identificação com Iraceminha. Era muito sacaneado no futebol, porque o pessoal me perguntava, pô, mas Iraceminha tem igreja? Ela tem igreja, tem rio e tem praça, fica tranquila que tem. E dizer que retornar para Iraceminha depois de tanto tempo é uma satisfação absurda. Eu também nasci nessa terra, nessa praça que nós estamos. Eu joguei muito futebol aqui, terra de chão, acho que você viveu isso também. Tá, mas vamos então, como é que começou essa tua entrada no futebol? Saí aqui de Iraceminha, isso já mais de 30 anos atrás, não tinha aqui olheiro, alguém que buscasse. Como é que você entrou para o futebol? Eu tenho uma história por trás disso, logicamente. A nossa brincadeira de infância é jogar bola, nadar, brincar nos rios, mas principalmente jogar futebol. E eu lembro que na época eu perguntei para minha mãe se teria como jogar. E a mãe falava sempre que era bem difícil, porque como que ia fazer para jogar? E então eu falei para ela assim, então eu quero ser caminhoneiro. E ela falou, nem pensar. Eu falei, então eu quero jogar bola. E aí foi construído toda uma ideia, a mãe e o pai, eles conversaram com o meu tio lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha só esse tio morando lá no Rio Grande do Sul. Que cidade lá? Ele morava em Flores da Cunha, no interior de Flores da Cunha, muito próximo de Caxias. E aí tivemos algumas conversas e o tio falou, eu sei que tem ali perto da rodoviária 2 quadras, sai 2 quadras à direita. Tem um estádio, tem um clube, falam muito bem e sei que vai ter avaliação, todo ano tem. E foi assim que nós criamos essa aventura. O pai me levou até lá e eu, no dia que nós descemos aí na rodoviária 2 quadras à direita, realmente era o Juventude. E no portão que nós entramos no estádio, era justamente o portão onde tinha o professor Renato Tomazini, que ainda trabalha no Juventude, preparando o material para o primeiro dia de avaliação. Então eu cheguei... Mas você sabia que tinha avaliação? O meu tio tinha comentado que tinha avaliação. E foi assim que eu cheguei no Juventude. Aí você passou por um processo de avaliação. Como é que foi essa avaliação? Aquele padrão, como era da época, que hoje já não é mais assim, 150, 160 crianças sendo avaliadas. Eu lembro que eu não tinha noção nenhuma, né? Ninguém tinha me explicado direito. E aí que eu vi que o professor começou a montar os times e eu nunca tinha jogado de centroavante. Eu era mais meia, alguma coisa assim, volante. E naquele momento assim, que eu observei que estava completando os times, eu falei, caramba, mas na minha posição já não tem mais ninguém. Você foi lá para jogar em que posição? Volante, meia. No campo eu jogava mais futsal, eu era fixo, né? Fixo que magrinho assim, mas chutava forte. E só que eu me assustei quando eu percebi que não tinha mais nas posições que eu imaginava que pudesse. E aí quando ele estava fechando os últimos 3 times, ele falou assim, centroavante, falei eu já era um pouquinho maior que a gurizada, daí passei de centroavante. Nunca joguei centroavante na minha vida, mas aquele período ali, a primeira etapa minha, porque a minha vida dentro do Juventude já tem alguns momentos. Esse foi o primeiro contato com o Juventude e a partir dali eu comecei a vivenciar as experiências de alguém que não tinha vivido nada parecido com aquilo. Tá, mas você jogou sempre como zagueiro, Sim. né? E como é que é? Essa é a segunda parte da minha relação com o Juventude, porque entre essa primeira e a segunda teve 2 anos no Exército Brasileiro. Fui cabo. Que idade tu chegou no Juventude? Cheguei com 15 para 16. Eu faço aniversário em abril, então eu cheguei
em dezembro de 80. Aí você passou naquele teste e Passei. já ficou, como é que tinha alojamento lá? Você foi morar com familiares? Na verdade, eu tinha muito receio de ficar no alojamento. Então, todas as vezes que terminava o treino, o professor perguntava, e isso a mãe ficou sabendo faz pouco tempo, tá? O professor perguntava assim, ô Catarina, tem onde ficar? Porque eu era o Catarina. Né? Tem onde ficar? Eu falei, tenho, vou ficar no meu tio. A primeira noite foi legal, a segunda também, só que eu estava dormindo na rodoviária. Eu não queria dormir no estádio, por causa das histórias, da bagunça e concentração, e eu dormia na rodoviária. Fiz amizade com uma senhora lá. Como? Literalmente na rodoviária, no banco? No banco, assim, do lado, assim, tinha aquelas lanchonetes de 24 horas, e essa senhora foi com a minha cara, assim, ela ficou com pena de mim, ela me dava um cafezinho e um pão, e eu passava a noite, porque ela trabalhava de noite, então eu ficava ali em companhia com ela, dormia um pouquinho. A primeira noite legal, a segunda começou a pesar, e a terceira noite os guris me pegaram dormindo ali. Daí essa senhora falou, não, esse menino está dormindo todos, é a terceira noite que ele dorme aqui. Sem ninguém da tua família, Ninguém. do Juventude saber disso? Ninguém. Tanto é que quando o professor ficou sabendo no outro dia, porque os meninos me entregaram, o Catarina está dormindo na rodoviária. O professor ficou maluco, né? Imagina o tamanho da preocupação. Daí, a partir daquele dia, eu comecei a ficar no alojamento. Tá, e quanto tempo você treinou nas categorias de base? Eu praticamente não tive base, eu digo que eu não tive base, porque o período que eu cheguei a gente já não poderia disputar competições oficiais, então eu jogava tudo que era não oficial. Se fosse hoje, todos nós estaríamos registrados, porque a lei não permite mais dessa forma. Então eu fiquei no Juventude entre 6 a 8 meses e depois disso eu fiquei sabendo que eu ia precisar me alistar, me entregaram o papelzinho, fui me alistei em Caxias. Só que todo mundo que jogava futebol se alistava em Flores da Cunha. Porque aí não pegaria quartel. Liberado. Liberado. E eu acabei indo para o Exército. Fiquei 2 anos no Exército. Lá em Caxias mesmo? Lá em Caxias. Aí depois voltou para o Juventude? Depois eu voltei. Dentro do Exército eu fui do pelotão de operações especiais muito rápido, entrei muito cedo. E eu costumo dizer que boa parte do que eu vivi como atleta é muito por aquilo que eu vivi no Pelopes, no pelotão de operações especiais. Porque processo de liderança, postura, comando, saber falar também, comunicação. E principalmente a capacidade de suportar, porque no pelotão de operações especiais a gente fazia coisas, hoje já nem fazem mais, malucas. Você ficou 1 ano então no quartel? 2 anos. 2 anos no quartel? Na verdade, 700 e alguma coisa. Outro dia eu fui ver os dias certinho. Então você voltou com 19 anos pro Juventude? Nós éramos considerados amadores até 21 anos. Entendi. Éramos juniores até 21. Então eu voltei no ano que eu ia fazer 19. Até lá não tinha contrato profissional? Não tinha contrato Não tinha estreado o time profissional do Juventude? A história, até eu jogar no Juventude demorou. E eu saio do Exército, meio que por uma imposição de um tenente lá que ficou sabendo que eu jogava bem e não queria que eu ficasse no Exército. Eu saio do Exército, volto para o Juventude, fazendo avaliação no profissional. Então fiz 2 avaliações. Precisei fazer uma no profissional e ninguém sabia que eu tinha passado na base do Juventude. Eu fui porque eu fui campeão em Flores da Cunha, no Amadorzão, no Municipal, e o médico do Juventude, que ele prestava apoio para o nosso time lá, e mais o professor que tinha me aprovado, porque eu estava cabeludo quando eu cheguei lá, e daqui a pouco eu estou com cara de milico, né, cabeça raspada, e todo mundo já me chamando de Piccoli. Eles conheciam o Catarina, eles não conheciam o Piccoli. O meu nome, o Piccoli começou a aparecer no Exército, e do Exército ele veio para o futebol. E aí eu lembro fui um pouco contrariado, porque eu me formei cabo, já tinha passado para a prova de sargento, prova nacional, e aí já tinha decidido que eu ia ser milico. Aí depois de toda essa situação de o pessoal ficar sabendo que eu estava jogando, que eu tinha sido campeão e que eu jogava bem, o tenente cismou que eu tinha que ir para o futebol profissional. Eu falei, porra, tenente, agora que eu estou pagando minhas contas, que eu estou com dinheirinho, o senhor quer me tirar isso aí? Eu não vou pro futebol, eu já conheço aquele ambiente. Aí, enfim, ele acabou me antecipando minhas férias, que eu tinha direito no Exército das férias, fui para o Juventude, fiz a avaliação e ele falou, você vai voltar, Tenente Marcília, você vai voltar aqui e vai pedir baixo. Falei, pouco provável, pensei. O profissional, o sarrafo era mais em cima. E acabou acontecendo isso, o treinador Vicente Arenari, fiquei uma semana lá e eu confesso que eu não treinei nada. Para mim, fui mal demais. E na última semana o seu Vicente me chamou, falei, graças a Deus, seu abençoado, agora vai me mandar de volta para o Exército, vou seguir minha vida lá. Ele falou, garoto, o que você faz da vida? Eu falei, eu sou milico. Como? Eu sou militar. Ele sabia que tinha alguma coisa diferente. Ele falou, mas como diferente? Ele disse, não, se fosse outro tinha desistido, porque
Era um período difícil, início de ano, pré-temporada, né, puxado. E aí acabou uma nova etapa no Juventude. Tá, então vamos acelerar, tem muito assunto. Como é que foi essa entrada no profissional do Juventude? Você lembra o dia que assinou o contrato, a estreia, o primeiro time? Na verdade, eu voltei para o Juventude, nesse período aí veio a Parmalat para o Juventude. Aí era patrocinado pela Parmalat. Chegou a Parmalat e aí tudo aquilo que eu tinha planejado foi por água. Porque começou a vir muitos jogadores. Eles traziam craques, né? E a gente começou a ser emprestado. Os meninos, eu joguei duas segundonas gaúcha. O que eu precisava para ser um bom zagueiro, eu ganhei na segundona gaúcha. Porque ali tu não sobrevive. Então você assinou com o Juventude e eles te emprestou. Mandaram direto para qual foi o time? Fui emprestado para o Palmeirense, aqui de Palmeiras das Missões. Treinava, lavava o uniforme, pendurava no alambrado, pegava à tarde. Depois fui vice-campeão da segunda divisão com 15 de Campo Bom. E fui eleito o melhor zagueiro. Dali eu voltei para o Juventude, em 95 já. O Juventude foi campeão da Série C, se classificou para a Série B. Em 93, 94 foi campeão na Série B. Em 95 jogou pela primeira vez a Série A do Brasileiro. Eu fui emprestado de novo, porque o meu treinador no 15 de Campo Bom foi Casimiro, lateral do Grêmio. Né? E o Casimiro assumiu um clube da primeira divisão em 95. 95 eu assinei meu primeiro contrato no Juventude. 95, até então era vínculo. E o primeiro contrato eu assinei em 95 e eu lembro do presidente, seu Marcos. Aí ele disputava a Série B, né? No Nacional. 95 não, ele estava primeiro ano em Série A. Começava em julho, na verdade, o brasileiro naquele ano. Então tinha os estaduais antes, depois o brasileiro. E aí eu acabei sendo emprestado para o Guarani de Venâncio Aires, que era o time do Casimiro. Primeira rodada do campeonato, o zagueiro dele fraturou a perna. Ele vem buscar. E eu retorno depois do gauchão e fico lá no Juventude com mais um para ser emprestado. Nesse período cai o treinador, vem Emerson Leão. Aí começou a minha trajetória dentro do Juventude. Começou a fluir, você cresceu? Com o Leão Ele deu oportunidade? Me deu oportunidade e eu passei a ser o responsável pelo serviço sujo dele. Tinha jogo contra o São Paulo no Morumbi. Piccoli de lateral para marcar o Denilson. Tinha jogo contra o Palmeiras, Piccoli para marcar, de volante para marcar Você a é Rivalda. Conhecido no futebol, né, pelas características, ser um zagueiro que chega Malvado. Chega cortando, né? Zagueiro. E claro que isso tudo foi sendo lapidado depois, né, porque também não teria sobrevivido ali se eu fosse só o cara da vontade. Mas a porta de entrada para mim foi fazer o serviço sujo. Você teve assim, com esse teu estilo de zagueirão grandão, duro, você teve muitas expulsões, problema com isso, com cartões? Eu frequentava bastante, principalmente os primeiros 3 anos de Campeonato Brasileiro. Primeiro ano, o meu treinador mandava fazer serviço e mandava chegar, né? O Leão mandava chegar na madeira. Tá. E nessa primeira passagem do Juventude, teve algum título gaúcho ou não? Na 90, não, a gente foi melhor, 95 a gente foi muito bem no Campeonato Brasileiro. 96 já joguei uma decisão, perdi a final do Campeonato Gaúcho pro Grêmio do Filipão. 97 nós classificamos entre os 8 no Brasileiro. 98 campeão gaúcho, e campeão gaúcho eu tinha operado, eu quase não participei. 99 campeão da Copa do Brasil e 2000 Libertadores. O título da Copa do Brasil foi em 99, né, 99. Contra o Botafogo. Naquela época a Copa do Brasil era ainda por grupos a primeira fase, não era mata-mata, né? Não, ela já era mata-mata, só que ela tinha um negócio assim, por exemplo, nós iniciamos contra o Taguá em Brasília, tipo um time pequeno. Mas nós também éramos um time pequeno, porém um time de Série A de brasileiro. Então a gente foi lá e aquele jogo lá, você tinha que, se fizesse 2-0, 2 gols eliminava direto. Não tinha mais, né? Nós vencemos, aí depois pegamos, não vou lembrar de cabeça, acho que se eu não me engano foi o Fluminense. Se eu não me engano foi o Fluminense. Eram quantas eliminatórias? Tudo eliminatória. Sim, mas quantas partidas, mas até chegar ao título? 7, Taguá, 8, né? Isso, o Taguá, o Guará, perdão. O Fluminense. Não teve o Inter também nessa fase? Corinthians, o Inter na semifinal. Na semifinal, né? Na semifinal. Como é que foi essa semifinal antes de a gente chegar no jogo aí contra o Botafogo? Na verdade, a gente entendeu que poderia chegar na Você final. Você era titular? Na época tinha o quem? Tinha o Capone e o Índio, né? Na verdade, eu comecei a Copa do Brasil como titular, não tinha o Capone tinha machucado. Jogávamos aí o Índio. Quando o Capone melhorou, segui o Capone e Índio, que pra mim era a dupla zaga campeã gaúcha, né? Tipo, os caras jogavam demais.
E eu conseguindo naquela ideia de ser volante, de ser onde precisava. Contra o Inter eu fui titular no jogo em Caxias. O Índio voltou lá, aguentou 10 minutos no Beira-Rio, eu entrei. E dos outros eu joguei, os 2 da final eu joguei. Então lá contra o Botafogo o Índio não tinha condições, você entrou como titular. Jogamos aí o Capone em Caxias, Capone foi expulso, jogamos aí o Índio no Maracanã. Ah, tá, porque o Capone foi expulso. O Capone, na verdade, nessa expulsão lá em Caxias, foi o maior exemplo de abrir mão de algo pessoal para algo coletivo. Ele matou uma jogada, sabe? Nós tomamos um contra-ataque, ele nem pensou. Ele chutou o jogador deles do Botafogo e foi expulso. Ele poderia ter amenizado a situação, esperado eu chegar na cobertura, algo assim, mas não, ele matou porque eu estava de mano, eu estava marcando o Bebeto já, e o cara que escapou, ele fez a falta. Então, para mim era impensável ficar fora do segundo jogo no Maracanã. Tá com o Botafogo, primeiro jogo no Caxias. No Jacone, né? 2-1. 2-1 pro Juventude. Ganhamos 2-1 e escapamos de tomar uns 3. Porque com a expulsão do... Naquela época o Botafogo, quais eram os nomes principais que tu tinha lembra? Bebeto, o Manuel, tinha o tal do o Manuel. Serginho Manuel, depois joguei com ele no Curitiba. Gonçalves acho que era meio No campeão. Gonçalves, eu não lembro era? se o Gonçalves na zaga era Jorge Luiz, lá em Caxias era Sandro e Jorge Luiz, a dupla de zaga. Lá em Caxias o Sandro foi expulso junto com o Wallace, que era o nosso meia. Naquela época era Parmalat ainda, Parmalat, nós vivemos todos. Tá no Caxias, assim, o Mabilha, quem mais que tinha? No Juventude? No Juventude, no Juventude tinha Mabilha, Maurílio, o Flávio, o eterno capitão, fui capitão de todas as conquistas do Juventude. O goleiro era Emerson, que cria do Grêmio, porque tinha jogado no Flamengo. Nosso time era muito experiente. Tinha o tal do Lauro, acho também. Laurinho, os cria da casa. Eu, Laurinho, do time titular, eu e o Laurinho, que mais jogamos. E Fernando centroavante, foi meu auxiliar 6 anos como treinador e fez o primeiro gol da final lá em Caxias. Tá, lá no Maracanã, voltando daquele jogo, né? Acho que foi o maior título seu, também do Juventude até hoje, né? Até hoje. Parece que é 100 mil torcedores no Maracanã. Até hoje é o maior público da história da Copa do Brasil. Na época os estádios podiam ter um público maior, né? Então e não tremeu quando entrou lá ou não? Na verdade nós montamos uma Tu estratégia. já tinha jogado no Maracanã? Já tinha jogado no Maracanã, mas assim nunca. É uma decisão. Era um absurdo e a quantidade de gente. 100 mil pessoas. Tinha jogado para 50, 60 mil, agora 100 mil. Na verdade, em termos de barulho, é quase a mesma coisa. A gente não ouve, não né? escuta, né? Lá dentro de campo, tu não olha para fora. Depois de uma certa idade, a gente consegue manter uma concentração. Mas lá naquele dia da final, o nosso preparador físico foi muito feliz. Nós entramos 10 minutos antes da hora que era para ser para dentro de campo. E aí, o que tinha para xingar. Xingaram no começo. E a gente conseguiu adaptar principalmente à acústica, porque é muito barulho. Então, você tem que entrar nessa acústica, sabe? E conseguir manter a concentração. Porque era um jogo de detalhe, um jogo difícil. 1-0 dava Botafogo, né? E foi um jogo de pressão 90 minutos, sei lá quantos minutos, 100 minutos que nós jogamos, pressão o tempo todo. E a festa, como é que foi no fim? A ficha caiu logo ou demorou? A ficha, ela caiu quando eu vim para Iraceminha. Porque até então a gente ficou meio que no modo automático, porque nós ganhamos a Copa do Brasil, logo depois era aniversário do Juventude, foi meio que um presente para o Juventude. A gente participou lá do evento e eu queria vir para cá, com a minha família, enfim, meu filho, na época só tinha meu filho. E aqui caiu a ficha, porque eu pensei que eu ia chegar em silêncio aqui. Aí os meus amigos fizeram uma maluquice e me esperaram lá no trevo, fizeram uma festa, coisa marinha, que na verdade, para mim, era a parte mais importante. Tá aqui. E a gente saiu daqui. Saí de Iraceminha, voltar para Iraceminha. Dessa forma era melhor ainda, né? Naquela época o bicho foi bom ou não? Essa parte do bicho é legal, porque depois de 99, em 2001 ou 2002, eu joguei com o Sérgio Manuel lá no Curitiba. Quando ele contou quanto eu tinha tirado dele, quanto o Juventude tinha tirado dele, eu não contei quanto eu tinha ganho de bicho, porque a gente não tinha planejado uma final. E essa premiação ela era previamente Não sei se na época já pagavam bem hoje, quem ganha a Copa do Brasil é um bom prêmio, né? Se fosse hoje, tudo no futebol, se fosse hoje, a gente teria feito muito mais. Eu sou de uma geração que preparou todo esse futebol. Eu joguei contra os maiores nomes da história do futebol brasileiro. Se você pegar o título de 2002, eu joguei contra quase todo mundo. Os que jogaram contigo, alguns nomes grandes. Joguei com o Cafu. Mesmo time? No Juventude, porque a Parmalat contratou ele, não podia, tinha aquele esquema, o São Paulo, lá em São Paulo, eles botavam uma cláusula, que não podia voltar direto para São Paulo. Então a Parmalat levava lá para Caxias
e depois de 3, 4 meses levava eles para o Palmeiras, enfim, para onde lá tinha, os parceiros deles. Mas eu joguei com o Cafu, joguei com o Dorival Júnior, joguei com o Cuca, desses caras mais conhecidos hoje, né? Vai me fugir mais alguém aí que dos técnicos que trabalharam contigo. Trabalhei com o Emerson Leão, que foi o cara que me lançou no Juventude, trabalhei com o Tite em 97, o cara que ele já era bom sem saber que era bom, eu acho. Ou ele era auxiliar do Filipão antes, né? Não, o Tite foi meio que um lobo solitário. O Tite veio para o Juventude em 97, ele é de Caxias, né? E ele não tinha a fama que ele passou a ter quando ele ganhou o título gaúcho com o Caxias em 2000. Daí em 2000 ele foi para o Grêmio, daí o Tite explodiu. Fui treinado pelo Valmir Louruz, falecido do Valmir Louruz, fui treinado pelo Geninho, no Coritiba pelo Joel Santana, Fito Neves. Passagens dos clubes da Série A, clubes principais do Brasil, que tu lembra? Curitiba, Juventude. O principal foi... O futebol paulista também teve um tempo. Eu passei pelo Juventus, um período lá, mas eu treinei, depois eu acabei como treinador, eu treinei a Ferroviária, mas eu de peso assim, o Coritiba, também chegamos num período de reconstrução lá e ficou um trabalho que depois foi parar, eu fui para a China depois do Coritiba, e o Coritiba veio toda aquela turma ali, veio o Rafinha, veio essa gurizada toda e vieram depois ali. Era tudo turminha nossa ali, Adriano, que jogou no Barcelona, lateral esquerdo, tava naquele grupinho ali que nós éramos os mais velhos, né? Então a gente ajudou a ajeitar a casa. No Coritiba joguei com o Evair, joguei com o Evair, centroavante do Palmeiras, com o Sérgio Manuel. Tem um vídeo que roda na internet lá, você, acho que era Curitiba e Flamengo, você deu um corte lá no Romário, ele acabou indo... Contra o Fluminense, lá no Couto Pereira, o Romário estava... Joguei contra todos esses caras aí, mas eu vou dizer uma coisa assim, dos caras fazedor de gol, o cara que eu mais temia era esse baixinho aí. Porque ele ficava quietinho ali, cara, não falava nada, daqui a pouco ele... Puf. E dos craques que eu joguei contra, que pra mim foi o Ronaldinho Gaúcho. Tá, então foram vários clubes, principal o Juventude, Curitiba, né, como atleta aqui no Brasil. Isso, e fui vice-campeão da Série B do Brasileiro com o Fortaleza. O Fortaleza também é um clube que já vinha se preparando para o que viria depois. Aí teve mais umas quedas, explodiu. Mas os clubes maiores que eu joguei em Juventude, eu passei por muitos clubes no Brasil, alguns do Rio Grande do Sul. Joguei no América de Natal quando ele jogava Série A do Brasileiro e joguei a Taça Comebol na época, que agora é a Sul-Americana, com eles. Mas assim, Juventude, Curitiba e Fortaleza foram os clubes que eu peguei muita torcida. Você jogou futebol até que idade? Por que tu parou? Lesão, alguma coisa, ou tu planejou parar? No Curitiba eu tive uma lesão séria, tive que operar meu quadril nos Estados Unidos. Que idade tu tinha, né? Eu tinha 29. Ainda teria um bom tempo, hein? E por isso que eu banquei a cirurgia. Tipo, o Curitiba me ajudou muito, mas eu fui no Juventude, comprei meu passe, que eu ia ser dono do meu passe. Isso foi em março de 2001 e em setembro nós ganharíamos o passe, entraria a lei do passe em vigor, acabaria o passe, né? Porque até então lá o clube mandava na gente, né? Eles diziam para onde a gente a Lei Pelé, né? A Lei Pelé veio e abriu daí um pouco, o futebol explodiu para o atleta, para o jogador, a partir daí. E comprei o meu passe e emprestei de graça para o Curitiba, o falecido Caio Júnior, treinador da Chapecoense, era meu diretor lá. O Caio foi quem me convenceu a fazer meu primeiro curso de treinador lá no Curitiba, por causa dessa lesão. Então eu operei e voltei bem, joguei mais 8 anos, porque eu joguei até de 2001 a 2009. 36, 35 anos? 30, quase 39. Eu consegui esticar. Hoje eu ando com dificuldade, tenho um bloqueio muito grande e sou paciente propenso a prótese, né? Daqui a um tempinho a gente vai colocar uma prótese aí para ficar firme, né, cara? E essa tua entrada aí como treinador, a primeira experiência, começou como auxiliar ou foi Isso, eu comecei a me preparar para ser treinador muito antes de eu parar, 8 anos antes, eu fiz o meu primeiro curso, né? Quando eu tive a lesão no Curitiba, o falecido Caio Júnior e fomos em 3, eu, Caio Júnior e o Evair, centroavante do Palmeiras, né? Nós jogávamos junto no Curitiba, fomos fazer um curso pela ABTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, nós não tínhamos outro órgão. Mas eu fui para ir na parceria, porque eu não estava afim de ser treinador, não. E ali entendi que talvez pudesse. Aí passei os últimos 8 anos estudando em cima da possibilidade. Olhei muito para a gestão de pessoas, então fiz alguns cursos técnicos em cima dessa área, porque na minha cabeça não adiantava nada eu entender de futebol se eu não entendesse de pessoas. Porque eu ia precisar que as pessoas fizessem. O atleta, ele é uma pessoa. E então comecei a entender esse lado humano, que na verdade hoje a minha área acadêmica ela é voltada totalmente para o desenvolvimento humano.
e comecei a me preparar de um jeito diferente. Esses últimos 8 anos eu convivi com treinadores bem interessantes. Tive treinador sérvio fora do Brasil, espanhol, português, chinês, e aí deu uma encorpada na ideia. Tá, mas voltando então, primeiro time que você treinou como treinador foi o Juventude. Eu fui auxiliar no Ipiranga de Erechim, meu primeiro trabalho com o Casimiro, que ele me convidou quando eu voltei para o Brasil em 2009. Terminou esse ano, eu já iniciei um trabalho na Comissão Técnica Permanente de Juventude. Eu seria responsável pela transição de atletas da base profissional. Eu iniciei a transição da base profissional do Alex Telles, do Bressan, Foma, Alan Ruschel, essa gurizada toda aí. E depois completei, daí já como treinador do Ramiro, Bressan, essa gurizada que vieram depois. Quanto tempo de treinador no Juventude? Juventude eu fiquei primeira passagem 14 meses, eu me demiti e fiquei um tempo, precisava dar a cobrança no Juventude. Começar como treinador do Juventude não é começar pelo começo, é começar pelo meio, né? O Juventude é um clube que eu peguei o Juventude no fundo do poço, peguei o Juventude na Série D do Brasileiro. Foi um processo de reconstrução que começou ali. E eu saí de lá um pouquinho frustrado por não ter subido o Juventude. Mas mal sabia eu que a condição financeira que viria para o Juventude subir depois seria com os meninos que eu tinha lançado no Juventude. Então, 2011 eu treinei a Juventude, março de 2012 eu me demiti, assumi o Caxias em 2012. O rival lá no Juventude. E como é que foi essa experiência? Que Juventude e Caxias é que nem Grêmio e Inter. Grêmio e Inter. A torcida do Juventude não me aceitava no Caxias e o Caxias não me aceitava porque eu era verde. Os Grenal não me queriam. Então foi um desafio muito grande. A única coisa que eu tinha na minha cabeça, eu preciso dar um motivo para esse povo confiar em mim. A gente reorganizou a casa e perdi o acesso para a Série B para o Luverdense na época. Fui até muito próximo da Série C para a Série B com o Caxias. Tá, como treinador, quantos times você treinou, assim, os principais? São muitos, alguns títulos você conseguiu como treinador? Fui campeão Eu treinei Juventude 2 vezes, porque eu saí do Caxias, fui para Araraquara, com o Atlético Paranaense me contratou, levou para a Ferroviária. Eu voltei para o Juventude porque o Juventude estava com perigo de ser rebaixado na Série C e foram me buscar para salvar eles. Aí fiquei até 2015. Então eu treinei Juventude, Caxias, Brusque, o único clube do meu estado foi o Brusque, o único. Como é que foi a passagem aí para o Santa Catarina? Excelente, excelente. Ela só não foi melhor porque eu não consegui fazer uma equipe competitiva para o estadual. Eu fui vice-campeão da Copa SC e já vinha de um vice-campeonato em São Paulo, no primeiro ano de treinador fui campeão com o Juventude, em 2011. E depois fui campeão também com o Pelotas, da Copa e da Recopa em cima do Grêmio. Então você começou como treinador em 2011 por ali e parou quando? Parei em 2022 quando eu vim para cá. Qual foi o último time? Pelotas. Eu tinha sido campeão com o Pelotas da Copa e da Recopa. Meu sogro estava doente, me afastei em 2020, logo veio pandemia. Ainda fiz um trabalho no São Luís de Juí, que estava no Brasileiro, e aí me afastei. Com a morte do meu sogro e a doença da minha sogra, eu me afastei para ajudar minha esposa e cuidar dos negócios da família. Você teve uma passagem também pelo futebol da China, quando que foi, como foi essa experiência? China, eu fui do Coritiba para a China em 2013, a China muito fechada ainda, não é a China que a gente conheceu. Então eu vivi uma experiência muito difícil, porque naquele período que eu estive na China, em 2003, nós já tivemos o problema do Covid lá. O Covid SARS, que eles falavam, 2003, só que acabou sendo uma epidemia, não globalizou, a China não era muito visitada ainda. Mas nós tivemos o problema do Covid. 2003? 2003, pode procurar aí que vocês vão ver. E vivemos todo esse negócio das máscaras. Mas foi uma experiência incrível. Que time, onde é que era, né? Eu estava num time que pertencia para a cidade de Guangzhou, que depois foi onde o Filipão foi trabalhar. Não era os mesmos times, era um outro time. Era um time de que divisão lá? Tem divisões, né? Tinha divisões. Eu fui para o time da primeira e depois joguei o restante da competição no time da segunda com o mesmo treinador. O treinador chinês tinha me levado, ele me levou para esse mesmo time. Aí joguei 2013 e um pedaço de 2004 na China. Foi daí que eu vim para o Brasil, fui vice-campeão com Fortaleza. E a experiência lá no futebol, o dinheiro é melhor? Muito melhor, na verdade, eu posso falar sem medo, né, e sem vergonha nenhuma. Dinheiro de verdade mesmo no futebol, eu ganhei na China.
E sem ser a China, que logicamente não era aquele absurdo que foi, né, 2010 para frente. Mas foi um lugar que, para a idade que eu estava, já com 31, quando eu fui para lá, foi muito importante. Aprendi a falar o mandarim, me comuniquei, ajudei atletas depois lá. Mas foi uma experiência que ela me frustrou, porque meus planos eram de ficar 3 anos lá. Ficar mais tempo. Então você parou, o último time que você treinou foi em 2022, aí você volta aqui para Iraceminha. Por que a volta aqui, para a tua origem aqui? Já que tu teve toda essa vida profissional, né, e treinador, treinando grandes times, vindo aqui onde você se criou. Né? A vida, ela para mim, desde sempre foi tomar decisões. Quando eu saí de Iraceminha, foi muito difícil para mim. Porque eu ia sair de perto dos meus pais, eu não sabia para onde que eu estava indo, eu nunca tinha viajado muito longe, o máximo que eu tinha ido visitar meus avós. E sair de Iraceminha foi uma decisão muito difícil. O retorno da mesma forma. Mas ele foi difícil por quê? Pela minha vida profissional, pela minha vida pessoal com meus filhos. Mas ele, por outro lado, também, os dois momentos, eles eram cercados de uma missão. Eu saí para realizar um sonho e eu voltei para cuidar dos meus pais. Da forma que você saiu aqui em Iraceminha, interior, simples, você é de uma família humilde, você no futebol, como atleta, treinador, você ainda pode voltar a ser treinador, mas você se considera realizado. Totalmente, totalmente. Nossa, eu nunca imaginei, eu trabalhava com meu pai na roça, lá em cima, lá pra trás, no morro lá atrás. Seu pai também é conhecido como sapateiro aqui? Meu pai é sapateiro. Minha primeira chuteira que eu usei, o teu pai construiu ela, tipo um de couro, assim. Tu castrava pregada, Sua mãe, a dona Iraci, foi minha professora, né? Sou de uma família muito querida aqui, né? Muito, e eu voltei com muita tranquilidade, assim. Devo muito isso também à minha esposa, porque a decisão não podia ser só minha, né? E como eu tinha, a gente 2021, preciso contar essa parte que aí vai dar para entender. 2021 foi o ano que eu mais vim para Iraceminha. A mãe não estava muito legal, era o período de pandemia, minha sogra estava doente, mas foi o ano que eu mais vim para Iraceminha. Da primeira vez que eu vim, quando eu saí destruído, porque a mãe quase não andava, estava com muita dificuldade. Quem conheceu o professor Iraci sabe do que eu estou falando, porque a mãe era totalmente pilhada, ligada à elétrica. Daqui a pouco você encontrar ela numa situação debilitada e praticamente com muita dificuldade de andar, mexeu muito comigo. E eu lembro que a gente voltou, saiu de Iraceminha, eu estava quase perto de Iraí, que a minha esposa falou, comentou comigo que estava na hora de fazer alguma coisa pelos meus pais. Eu tinha feito tudo que eu podia pelos pais dela. E na minha cabeça isso ainda não era uma coisa construída. Eu sabia, eu tinha consciência disso, mas eu não tinha construído na minha cabeça isso. E a partir daí, sim, eu comecei a desenvolver essa ideia. Né? E talvez se não tivesse essa parceria dela, as coisas poderiam ter acontecido, porque eu tinha uma vida lá, talvez tivesse construído de outra forma. Mas a partir daí, a decisão foi tomada. Então, você voltou para ficar ao lado dos teus pais, dar assistência para sua mãe, seu pai. Isso. Mas, paralelamente, você também exerce trabalhos aqui, né? Você tem uma escolinha de futebol, você faz palestras, né? Isso, eu voltei para Iraceminha sabendo que eu não ia ter mais profissão, precisava fazer alguma coisa da minha vida. Desde sempre já eu trabalhava muito com o público, então entendia que as palestras seria uma forma de eu ganhar uma vida aqui, não queria parar de trabalhar. E eu trabalho com mentorias de atletas já há muito tempo também pela internet, então eu já tinha uma turminha que eu estava atendendo da Finlândia, da Espanha, tudo que é canto, aí tem uma rapaziada. Também me dava a condição de tomar essa decisão naquele período. Mas assim, ligado ao esporte, fazer alguma coisa, não estava na minha cabeça. Eu estava saturado de competições, muitas competições, desde os 17, 18 anos. Voltei para cá com 50, é um período considerável. Né? E foi aí que eu recebi um presente, né? Um convite do prefeito, então prefeito Jean, de a gente desenvolver um projeto em parceria, um projeto social de inclusão, de oportunidades, de responsabilidade, porque eles sabem que eles têm responsabilidade comigo,
E aí a minha vida virou de ponta cabeça de novo. A gente está aí começamos com 50 e poucas crianças. Já há quantos anos agora? A gente está com o projeto 3 anos quase já? 3 anos, desde 2023. E são atletas de que idade? Dos 6 ao 17, masculino e feminino. Você diariamente treina com eles? Todos os dias, uma turminha, começo 5h30 depois da aula e vamos até, às vezes, meia-noite com a turminha que está estudando à noite, depois a turminha mais velha a gente faz treinos depois. E participam de competições regionais. Parece que hoje começou a Taça Cicobi, né? Começou, mas essa aí nós não estamos, porque nós estamos numa outra. Hoje tivemos jogos até, inclusive aqui. E a gente tem feito umas campanhas muito interessantes nos jogos escolares, tanto que nesse ano o masculino 17 foi para a etapa estadual, depois de um tempo. As minhas meninas do 14 foram terceiro lugar no moleque em 2023, o ano passado foram vice-campeãs. Então a gente tá construindo aqui um legado muito bacana em cima de valores que a gente acredita. O futebol ele é uma ferramenta, o esporte é uma ferramenta. A gente precisa saber usar ela e a gente tem oportunizado essa rapaziada aí a se desenvolver. Aqui de Iraceminha tem algum atleta que você indicou, encaminhou para algum clube, ou tem algum atleta que você observa que pode ter potencialidades para ser um futuro atleta? Até que se prove o contrário, todos eles têm potencial. Agora, eu tomo muito cuidado porque eu sei que as pessoas enxergam no Pico uma oportunidade de ir para lá, para fora do ambiente profissional, mas é um ambiente muito difícil. Eu levei 2 meninos aqui de Iraceminha passaram 2 períodos de avaliação no Juventude, eles não permaneceram. Eu sabia que seria muito difícil eles permanecerem, porque o Juventude hoje é no Rio Grande do Sul o Sub-17 e o Sub-20 as categorias mais fortes que tem. Grêmio e Inter não são mais fortes que o Juventude, tanto que eles vão em contrato, treinador, executivo, tudo à base do Juventude. Então eu sabia que eles iam ter dificuldade. Mas existem portas, a gente conhece muita gente no futebol, muita gente. Então eu tomo muito cuidado em não criar essa expectativa, porém eles sabem que vão ter um suporte da minha parte se quiserem tocar. Eu não sou empresário, não trabalho com essa, mas eu conheço todo o meio, né? Conheço todas as pessoas e a gente oportuniza. Agora, é uma tarefa difícil. Primeiro eles têm que me convencer aqui, depois a gente constrói aí os elos de ligações que forem interessantes. A gente tem aqui já alguns atletas bem interessantes. Da sua família, você tem 2 irmãos que também já foram profissionais, né? Tenho 2 irmãos. Eu sou o mais velho, o segundo que foi para Caxias comigo, tá até hoje lá, é fisioterapeuta, trabalhou inclusive na seleção do Irã, futsal, como preparador físico, é formado em educação física e também em fisioterapia. E também foi profissional, inclusive joguei contra ele, cheguei a jogar 30 minutos quando eu estava no Guarani de Venâncio Aires e ele no Veranópolis, o time do Tite. Se enfrentaram? Né? Jogamos, ele centroavante e eu de sorte que o Tite botou ele pro lado aquele dia, jogou mais para direita e a gente cruzou pouco. Não precisou dar uma chegada forte, né? Mas ali dentro, se fosse para chorar, que chorasse a mãe dele. Você é do mesmo sangue. Não, acho que dentro de campo, eu sempre fui eu não fujo da minha história. Eu sempre fui um defensor mas muito firme. Mas nunca fui desleal. Sempre tive muito respeito. Eu nunca dei cotovelado, nunca dei cusparada. E isso era muito comum naquela época. Muitos atletas fizeram isso comigo, centroavantes, cara. Eu nunca revidei dessa forma. Agora, foi dominar a bola de costa para mim ou na lateral, daí o serviço era completo. O serviço era bom. Piccoli, a gente poderia entrar a tarde inteira conversando à noite, né? São tantos assuntos, mas você tem seus compromissos, trabalhou toda a manhã. Nós da Rádio Alternativa de Maravilha agradecemos a gentileza, o tempo que você disponibilizou. Tem muita gente aqui de Iraceminha, até de Maravilha, ouviu falar do Piccoli, mas hoje vem um pouquinho mais detalhada, né, da sua brilhante história no futebol. Muito obrigado pela oportunidade. Desde que eu retornei para Iraceminha, exceção feita as palestras, é a primeira vez que eu falo sobre o que aconteceu na minha vida ali fora. E não que eu tivesse que falar, mas é a primeira vez que eu exponho, que eu falo um pouquinho mais. Eu gosto muito, às vezes confesso que eu até sinto falta, mas tenho tomado um cuidado em função das prioridades. A prioridade hoje são os meus pais e o projeto aqui de Iraceminha. Sou da bola, é uma expressão que eu trouxe do futebol e a gente hoje está... Para quem quer saber um pouquinho mais também aí nas mídias sociais, você tem algumas coisas aí que você desenvolve, né? Tem. Se quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, vai no Antônio Piccoli, @AntônioPiccoli no Instagram, né? Com 2 Is no final. Ali tem um pouquinho do que eu vivi, ainda posto algumas coisinhas. Se quiser entender um pouquinho mais, tem um canal no YouTube chamado Sou da Bola.
procurei tudo junto, é uma expressão todo junto, sou da bola. Ali eu conversei com alguns amigos meus, treinadores, ex-colegas, a gente falou um pouquinho de futebol durante a pandemia, dei um tempinho. E se quiser conhecer o projeto aqui de Iraceminha, é Sou da Bola, Iraceminha, IRH, pode procurar ali que tem também o Sou da Bola com toda essa rapaziada aqui que hoje fazem parte da minha vida aqui. Valeu, Piccoli. Obrigadão aí pela entrevista. Sucesso. Eu agradeço. Muito obrigado.